Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Sou o Mateus e hoje estamos aqui para continuar nossas reflexões. Evangelho que conta a história de Jesus, a vida de Jesus, segundo o escritor Mateus. E nós estamos comentando e refletindo juntos cada trecho dos capítulos, desse Evangelho de Mateus. E já temos aí mais de 20 reflexões. E se você está recebendo esse vídeo pela primeira vez, entre no nosso canal e veja cada uma das reflexões, Aproveita, se inscreve no canal, curte os vídeos e compartilhe mesmo o Evangelho, a Palavra de Deus. E a coisa mais importante é você mesmo fazer as suas leituras, as suas reflexões e juntos ouvirmos a Deus, termos comunhão com Deus, aprender a Palavra de Deus e viver o propósito de Deus nessa terra. Vamos para a nossa reflexão no dia de hoje, perdão pela minha voz, mas vai ser assim mesmo. Nós estamos no capítulo 13 e hoje nós vamos ler outras parábolas, Nós continuamos no bloco de parábolas do capítulo 13. Vamos ler do 31 ao 35 e depois do 44 ao 50. Vamos lá, juntos comigo. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou em seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior de todas as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. E Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 44, me acompanhe, continuação das parábolas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tinha e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos, e os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui nós vamos ler e refletir. Nós acabamos de sair da reflexão da parábola do joio e do trigo, e um pouco antes nós lemos a parábola do semeador, e Jesus continuou falando por meio de parábolas. E aqui nós vamos refletir e ver quais são as ênfases em que Jesus deu aqui nessas parábolas. Primeiro, na parábola do grão de mostarda e do fermento. E aqui ele falou claramente sobre as comparações do que é o reino de Deus, como é o reino de Deus, a forma que o reino de Deus se conduz, se revela, a cultura do reino de Deus, E apesar de que naquele tempo, em específico, aquele povo que Jesus estava falando parecia ser algo muito pequeno, muito pontual, para poucas pessoas, às vezes tinham multidões, mas às vezes tinham poucas pessoas em cidades pequenas, vilarejos. Jesus estava falando do quanto essas pequenas coisas, essa pequena semente que era a palavra de Deus e a pregação, se tornaria algo grande, cresceria muito, e prova disso somos nós hoje, aqueles que creem, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus. Nós somos bilhões de pessoas, e naquele tempo não eram. Jesus tinha apenas 12 seguidores, e ele estava já falando, predizendo aquilo que aconteceria no futuro, que uma pequena semente sendo lançada se espalharia e cresceria muito, e usou o exemplo do grão de mostarda sendo minúsculo, se tornando uma grande árvore de aproximadamente 4 metros, onde as aves vêm, se aninham, fazem o seu lar, se torna algo muito importante, de tamanha importância para os animais que utilizavam dali. E também usa o fermento da mesma forma, em uma pouca porção em que se levedava toda a massa, E aqui alguns pregadores dizem que esse ensinamento tem a ver com o entendimento, que quando ele estava falando de fermento, ele falava de um tipo de entendimento, um tipo de mentalidade que se fermentaria, que se multiplicaria, que cresceria. E Jesus continuou usando as parábolas para falar às multidões, e dentro das multidões
ele estava interessado em encontrar os que queriam conhecer ainda mais, entender mais, os interessados pela palavra e pelo reino de Deus. Jesus continuava falando em forma de parábolas, procurando encontrar os interessados no reino de Deus. E depois Jesus vai para mais 3 parábolas, e no total aqui são 7 parábolas em que Jesus ensina, e as outras 6 são do tesouro escondido, das pérolas preciosas e da rede dos peixes. E aqui mais uma vez falando do valor inestimável que é o reino de Deus. O reino de Deus tem um valor inestimável e não existe nada mais valoroso do que o reino de Deus. E aqui ele usa o exemplo do tesouro escondido de um homem que comprou um terreno, mas que não fazia ideia do que tinha naquele terreno. Quando ele descobre o que tinha nesse terreno, ele vai, vende tudo e se apossa desse terreno. O outro homem negociava, procurava algo de valor, e quando ele encontra, ele deixa tudo e fica com aquilo que tinha mais valor para ele. E essa é uma comparação do que é o reino de Deus, quando realmente entendemos, quando realmente nos apossamos do reino de Deus, revelado através da vida de Cristo, de tudo o que ele fez aqui, nós vemos que esse é o maior valor da nossa vida. E mais uma vez Jesus enfatiza, assim como lá atrás, na parábola do joio e do trigo, sobre que um dia haverá um juízo, que um dia uma justiça se cumprirá em perfeição na vida de todas as pessoas. Um dia haverá de acontecer justiça sobre todas as coisas, e os bons e os maus serão separados. E Deus colherá os filhos do reino, assim como ele usou na parábola do joio e do trigo, e colherá os filhos do mal, e separarão, e ali haverá sofrer e ranger de dentes, como diz no versículo 50 aqui, serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes, sofrimento eterno na separação de Deus. E os filhos de Deus desfrutarão, como vimos no versículo 43 antes, falando da parábola do joio e do trigo, o que acontecerá com os justos, que são os filhos de Deus, os filhos da justiça, participarão do reino de seu Pai e resplandecerão. Lembre-se disso, e essa é a ênfase dessas 2 trechos, totalizando 5 parábolas. A parábola do grão de mostarda, do fermento, o tesouro escondido, as pérolas preciosas e a rede de peixes. E fica aqui a nossa reflexão. Não se esqueça que Deus deseja falar com você. Faça a sua leitura, a sua própria reflexão. Reflita e deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem desejo em encontrar os interessados no reino de Deus, aqueles que querem mais do reino de Deus, que querem conhecer profundamente esse relacionamento íntimo que o Senhor propõe a nós. E eu oro para que o Espírito Santo encontre esses corações sedentos por sede de justiça, sedentos por um juízo e por uma justiça que acontecerá em perfeição para a tua glória e para a revelação completa de quem o Senhor é. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe você.